Nós começamos a analisar o que é Kabbalah. Então, nós já falamos sobre esse tópico, né? Iniciamos, vemos início, né? Há muito o que falar ainda, mas a gente, no decorrer das nossas aulas, né, o funcionamento da nossa escola, a gente vai aperfeiçoando e vai se aprofundando mais dentro do conceito. Então, a gente viu aqui o conceito linguístico, né? A palavra Kabbalah. Isso está no áudio, no primeiro áudio, eu não quero repetir, para a gente ganhar tempo. E começamos a ver quais são as opiniões em relação ao que é, ou ao que vem a ser, Kabbalah. Então, nós vimos a primeira opinião, né? Começamos a ver a segunda opinião, né? E paramos na segunda opinião, se eu não me engano. Indo para a terceira opinião, né? Então, tudo que a gente falou na primeira aula está no áudio, né? Então, é só ouvir novamente. É importante ouvir para inserir bem esses conceitos na nossa mente. Então, na segunda opinião, a gente falou sobre o conceito do pardes, ou pardes, como alguns chamam, né? Que é o pomar da sabedoria, né? Então, a gente começou a ver os 4 níveis de interpretação da Torá, e a gente viu que esses 4 níveis de interpretação estão representados, né, por 4 letras, né, que é a letra P, de Pshat, a letra Remez, a letra Reish, que representa o nível Remez, a letra Dalet, que é o Drash, e a letra Samer, que representa o Sod, que é o 4º nível de interpretação, que é o nível chamado oculto, ou que fala do interior da Torá, que é a parte oculta da Torá, ou seja, a alma da Torá, como nós terminamos aqui com essa pequena conclusão. Sendo assim, a Kabbalah é a alma da Torá, ou seja, o que lhe dá vida. Então, eu quero agregar aqui a essa segunda opinião alguns pontos interessantes em relação ao Pardes, né? O Pardes, ele tem essas 4 letras, né, representando, que formam o acróstico, né, isso se chama acróstico. Então, o que acontece? Nós vimos semana passada, antes de eu falar aqui da questão do Pardes, que a palavra Kabbalah, dentro da gematria da mesma, ela tem o mesmo valor numérico da palavra Berachá. E a gente indagou então o que é ou o que vem a ser Berachá, que é traduzido para o português como bênção, né? Então, há um entendimento muito equivocado, né, por parte da maioria das pessoas em relação ao termo Berachá, ao conceito Berachá, o que vem a ser Berachá. Então, nós fizemos o quê? Buscamos definir dentro de um nível o conceito de Berachá. E a gente viu na Torá, na Parashá Re'eh, é importante que se vocês tiverem uma Torá aí, vocês acompanharem essa leitura. A gente olhou nesse texto da Parashá Re'eh para entender que a Torá nos fala sobre Berachá. E hoje eu quero agregar alguma coisa, quero agregar um pouquinho mais, né, que eu não falei semana passada, em relação a essa questão, que é de suma importância para nós também entendermos a relevância, a suma importância do nível Sod, que é a Kabbalah, né, que trata dos segredos da Torá. Então, o que acontece? Kabbalah, em equivalência numérica, se relaciona com Berachá. Então, nessa Parashá, a gente viu o quê? A Torá diz o seguinte, no capítulo 11, Perek Yud Aleph, do Sefer Devarim, do livro de Deuteronômio, a Torá diz o quê? Re'eh anochi noten lifnechem hayom. Vede, eu ponho diante de vocês, hoje, Berachá ukelalá, bênção e maldição. Essa Berachá
Asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem, Asher anochi metzavetchem hayom. A berachá é que vocês tishmeu, é traduzido como que vocês obedeçam, mas a raiz do verbo é chamar, shmoa, né, o infinitivo do verbo. Então, tishmeu, literalmente seria ouvir. El mitzvot Adonai, os mandamentos do Eterno, Elohechem, vos Elohim, Asher anochi metzavetchem hayom, que eu vos ordeno hoje. Então, até aqui a gente viu, né, sintetizando o que a gente viu na semana passada, que a palavra chamar, que é o verbo ouvir, né, está ligado ao conceito de biná. Biná, que está ligado ao hemisfério esquerdo do cérebro, que está ligado ao particípio de ima, que é mãe, né, está ligado ao conceito de decodificar, né, de captar, de decifrar, né. Então, combinar se analisa, combinar se entende, combinar se decifra as mensagens espirituais recebidas por Chokhmah. Em Chokhmah se capta uma mensagem espiritual e em Biná, essa mensagem espiritual codificada, né, ou densificada, né, ou seja, ainda num estágio de semente, na semente está tudo, mas aí está em potência, né? Então precisa essa semente ser desenvolvida, precisa ser descondensada, descompactada. Então, Biná vai fazer isso. Então a mãe recebe o Zera, a semente, o esperma, e ela, que representa Biná, o pai representa Chokhmah representa o particípio de Abba, o pai, em aramaico. Então, Biná vai ter essa função, a mulher vai ter essa função de detalhar, ou seja, de desenvolver, de descompactar a semente, de dar forma, ou seja, de tornar aquilo captável, de tornar aquilo inteligível, entendível, né? Então, uma semente que a gente não sabe se é homem, se é mulher, o que é, ou seja, não podemos captar no estado em que está, no estágio de semente, né? Nesse estágio não temos como captar. Então, à medida que a mulher é fecundada, essa semente vai ser desenvolvida, vai ser trabalhada. Então, daqui a um tempo, a gente já pode detectar o sexo, já começamos a ver, né, porque isso vai tomando uma forma e isso vai se tornando captável para nós. Então, a gente viu que Tishmeu, quando a Torá diz, né, a berachá é que vocês ouçam, na verdade, por que a Torá não usou o verbo asá, la'asot, que é o verbo fazer, né? Poderia ter usado o verbo fazer, ou seja, a berachá é que vocês cumpram com as mitzvot. Apesar que alguém poderia dizer, mas no hebraico, chamar também é obedecer, né? Mas o conceito de prática, de ação, está mais ligado ao verbo, a Torá usa mais o verbo la'asot, que é o verbo fazer. Como isso a gente pode confirmar em Devarim, no capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1 de Devarim, de Deuteronômio, diz o seguinte: Vaikra Moshe el kol Israel. Ele chamou Moshe a todo Israel, Vaiomer alehem, e disse-lhes: Shema Israel, ouve Israel. Aqui também usando o verbo chamar. Shema Israel, ouve Israel. Eta hukim veita mishpatim, os estatutos e os juízos, Asher anochi dover beodnehem hayom, que eu falo em vossos ouvidos hoje. Ulimadem otam, e os aprendereis, o shemartem, os guardareis, la'asotam, para cumpri-los. Então aqui a Torá usa o verbo assá, cujo definitivo é la'asot, para se referir ao cumprimento, levar as mitzvot à prática. Aqui nesse passuco de Devarim, na Parashat Tereh, a Torá usa o verbo tishmeu, né? Ou seja, da raiz chamar. Então, o conceito de chamar, entendendo esse passuco num nível um pouquinho mais elevado, então está ligado ao conceito de biná. Então a gente vê que a berachá, como a gente definiu, né, está ligado aqui a um alto nível de consciência, né? Ou seja, está ligado ao conceito de conseguir entender, de conseguir saber, captar ou ver o que está além do superficial, né? Então, quando a gente olha que essa é a berachá, ou seja, isso está ligado ao conceito do sod, né? A gente definiu berachá como o poder de enxergar, né, a realidade, ou seja, podendo conhecer as leis que regem toda a criação, desde os níveis mais elevados aos níveis mais baixos, e assim tendo as ferramentas para criar a nossa realidade. Então, essa berachá é poder entender o que está por trás, a essência das mitzvot, né, e cumprir as mitzvot com um nível de consciência elevado. Agora,
O contrário é aquilo lá. Né? Isso é que eu quero agregar hoje. Né? Porque diz o quê? Ver aquela lá e a maldição. E a maldição. In lo tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem. Se não tishmeu, novamente. Ou seja, lembrando, tishmeu é o quê? Não entender. Ou seja, não conceber. Não saber o que está por trás, a essência. El mitzvot Adonai Elohechem. Então, essa é a maldição. De não captar o que está por trás, a essência dos mitzvot do eterno vosso Elohim. E aí agrega. O que mais ocorre? Se uma pessoa não busca o segredo da Torá, o segredo das mitzvot, a essência das mitzvot, a base das mitzvot, o que acontece? Vesartem minadereth, e vos desviareis minadereth do caminho, asher anuchim etzavet rem hayom, que eu vos ordeno hoje, lalechet acharei Elohim acherim asher lo yedatem, para andar atrás de Elohim acherim, ou seja, forças contrárias, né, forças do outro lado, que vós não conheceis. Então, aqui tem uma implicativa maior. Uma pessoa que despreza os segredos da Torá, que despreza o Sod, ou seja, que despreza a Kabbalah, que é o nível, é o quarto nível da Torá, que vai nos ensinar as mitzvot com profundidade, que vai elevar o nosso nível de consciência em relação às mitzvot. Como eu disse, é ad infinitum, né, esse estudo. Né? Não adianta a gente achar que já sabe, isso só bloqueia, né? Só nos bloqueia para receber, como a gente viu semana passada, em questão que nós precisamos de Keli. O mundo espiritual só vai verter luz, energia, se nós tivermos Keli. E vamos falar bastante sobre essa questão hoje também. Então, o que acontece? Quando uma pessoa despreza o Sod, ela está desprezando a luz. E quando ela despreza a luz, ela vai entrar em Kelalá. Porque a Torá diz para nós que vai trazer o quê? Essa pessoa vai se desviar do caminho. Uma pessoa que busca só cumprir as mitzvot da Torá, sem buscar a essência das mitzvot, a alma da Torá, sem estudar o Sod, os Sodot, os segredos, essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair em idolatria. Ela vai cair em idolatria. Tá? E vai se desviar do caminho que foi colocado para a Israel. Então, isso é um outro ponto que eu quero agregar, que eu não agreguei semana passada. Então, aqui está a gravidade de não se estudar, né, a Kabbalah, de não se estudar os segredos da Torá. Por quê? Porque quando você olha a Torá só a nível pshat, o que vai acontecer? Existem outras, vamos dizer assim, ideologias bem profundas. Né? Não estou falando de idolatrias que lidar com a ignorância das pessoas, mas existem, né, outras religiões que trabalham, né, conceitos bem profundos e que estudam a fundo conceitos da criação. Né? Então, ou seja, muitas vezes Israel, quando abandonou os segredos da Torá, quando abandonou a Kabbalah, o nível Sod, Israel caiu em idolatria. Por quê? Porque quando eu falo de idolatria, eu estou falando de uma idolatria que conhece profundamente segredos da criação. Não estou falando de idolatrias hoje que as pessoas não sabem nada, né? Não conhecem essas questões, não estudam essas questões a fundo, né? Mas estamos falando de pessoas que têm um conhecimento profundo, como Abraham Avinu, que conhecia profundamente, como o Zohar fala, né, as esferas inferiores. Abraham Avinu tinha um conhecimento profundo dos firmamentos inferiores, ou seja, de todo o sistema astral, conhecer de maneira profunda, né? Então, ou seja, e Abraham, ele desceu a Mitzrayim, e quando ele fala que ele desceu a Mitzrayim, o Zohar fala que ele desceu a Mitzrayim para quê? Ele desceu a Mitzrayim para conhecer o que pensavam os egípcios, a ciência, ele estudou a ciência de Mitzrayim, só que ele conseguiu subir sem se corromper. Por quê? Porque ele já tinha se conectado com a sabedoria superior. Tá? Então, ou seja, seria, quando uma pessoa despreza os segredos da Torá, ela está aí, né, fadada a cometer idolatria. Porque só a Kabbalah, só os segredos da Torá vão nos levar ao verdadeiro conhecimento do Criador. Só os segredos da Torá podem fazer isso conosco. Ou seja, que nós nos elevemos de consciência e passamos a ter um conhecimento correto do Criador. E daquilo que Ele quer de nós. Né? Então, é preciso, né, uma pessoa compreender que
existem níveis, sim, do estudo da Torá, e todos os níveis são importantes, mas a pessoa que rejeita a Kabbalah, a pessoa que rejeita os segredos da Torá, a alma da Torá, a gente já vai ver, existem outras implicações, mas ela está se colocando o quê? Em escuridão, em baixo nível de consciência. Então a Torá está dizendo que a consequência vai ser se desviar do caminho e seguir a Elohim Aterim. Tá? Ou seja, cair em idolatria. Então vamos lá. Outra coisa importante dentro do conceito do Pardes. Então, o Pardes ele está composto das letras P, Resh, Dalet e Samer, o acróstico. Então, o que acontece? A última letra que a gente viu na segunda opinião é a letra Samer, e a letra Samer representa o nível Sod. Deixa eu voltar a tela aqui para vocês poderem... A última letra do acróstico é a letra Samer. O que acontece? Se a gente tirar a letra Samer do Pardes, a gente fica com a letra Pei, Resh e Dalet. Fica com a letra Pei, Resh e Dalet. A gente fica com essas letras aqui. E o que acontece? Aqui, o Samer foi cortado. Sim. A gente vai ver um pouquinho mais. Né? O Samer foi cortado. O Rosh Hashanah colocou aqui Ashno, né? Vamos ver. Então, se a gente tira o Samer, a letra Samer, a gente fica com essas letras.